vamos lá, pessoal. Vamos gravar mais uma aulinha aí, então, algum tempo sem gravar, né? Então hoje eu vou dar mais uma colaboração para vocês aí, beleza? Queria lembrar vocês que as minhas aulas são bem domésticas, né? Elas são gravadas por mim. O objetivo das minhas aulas realmente é ajudar os alunos lá que não têm condições de pagar um curso online ou um curso presencial. Então a minha ajuda é essa. Então, se você tem alguma crítica construtiva, pode fazer nos comentários aí. Ah, professor, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Ou então, se você tem alguma aula que você queira que eu grave, bota nos comentários aí, pô, gostaria que você gravasse aula tal. E aí a gente vai fazendo isso aí, beleza? Um abração. Então vamos lá, presta atenção, não dorme não. Essa pandemia vai acabar. Então vamos lá, vamos meter as caras aí. Bom, hoje nós vamos falar da membrana plasmática, né? Um assunto que vira e mexe, cai no vestibular, ainda mais com esse negócio de pandemia, vírus, coronavírus, Covid-19, etc. Nós vamos ver por quê, beleza? Então vamos lá, vem comigo, dorme não, hein? Bom, eu queria lembrar primeiro para vocês que a membrana plasmática ela vai estar presente em todas as células. Todas as células você vai ter uma membrana plasmática. Então, como é que é a configuração normalmente de uma célula? Basicamente falando, ela vai ter a membrana plasmática, né? Ela vai ter o citoplasma e ela vai ter o material genético, tá? Seja ela uma célula eucarionte ou seja ela uma célula procarionte. Então, você vai ver aqui também, ó, membrana plasmática, né? Citoplasma e material genético. Então você vê aqui o que chama de nucleóide. Lembrando aos meus queridos alunos que a célula eucariótica, né, ela tem membrana nuclear. Então ela tem um núcleo protegido. Já a célula procariótica, que é a célula das bactérias ou cianobactérias, elas não possuem a membrana nuclear. Então o seu material genético fica disperso no citoplasma, né, juntamente com ribossomos, que são estruturas presentes tanto na célula eucariótica quanto na célula procariótica. Então, de célula procariótica, nós temos as bactérias e as cianobactérias. E o restante são células eucarióticas, né? Célula animal, vegetal, protoquitista e fungi, né? Lembrando que os vírus são acelulares, os vírus não têm célula, isso é um papo lá para frente. Se você quiser que eu fale sobre vírus, bota nos comentários aí, falou? Não dorme não, presta atenção, hein? Bom, aí eu botei aqui só pra gente se ligar. Então, ó, a membrana plasmática ela tem uma espessura em torno de 6 a 9 nanômetros. Já vou mostrar pra vocês o quão isso é pequeno, né? E fazendo algumas comparações que você vai ver daqui a pouquinho comigo. Então, para ver a membrana plasmática, mesmo assim ver aquela linhazinha fininha, você tem que ter um microscópio eletrônico e potente, não é qualquer um não, tá? Óptico nem pensar, beleza? Presta atenção! Então vamos lá, aqui ó, na setinha, você tem a membrana plasmática da célula eucariótica e aqui você tem a membrana plasmática da célula procariótica. Cuidado! Cuidado! A membrana plasmática ela também pode ser chamada de membrana celular, plasmalema, diferente de parede celular. A parede celular, ela não está presente na célula animal. Ela pode estar presente na célula bacteriana, ela pode estar presente na célula fúngica, ela pode estar presente na célula vegetal e vai estar de fato na célula vegetal. Ela pode estar presente em alguns protoquistas, né, algumas algas, e a configuração vai ser um pouco diferente, mas ela não está presente na célula animal, tá? Professor, e daí, qual é a diferença? A parede celular aqui, ela vai dar uma proteção a mais. Além de ter a membrana plasmática, ela ainda tem a proteção da parede celular. A parede celular, ela não é uma estrutura viva como é a membrana plasmática, então ela é permeável, tudo passa por ela. A membrana plasmática não, ela seleciona, ela é semipermeável, ela seleciona o que vai entrar e o que vai sair da célula. Ela que define, tá?
Essa parede celular também, ela é muito importante para esses outros indivíduos que a possuem, por exemplo, os vegetais, para evitar que o excesso de água estoure a célula. Isso já não acontece na célula animal. A célula animal, se ela estiver no meio hipotônico, né, e ela estiver hipertônica, ela vai, se ela estiver mais concentrada, ela vai beber muita água e ela acaba estourando. A vegetal, por exemplo, por causa da parede celular, ela não. Ela retém, ela guarda e acaba não estourando, tá? Bom, então, parede celular seria um envoltório a mais, né, que a célula vai possuir, uma proteção a mais, mas é para outra hora. É lógico que dependendo do indivíduo, por exemplo, vegetal, a composição da parede celular vai ser basicamente de celulose, também tendo hemicelulose. Dos fungos, por exemplo, os que tem, vai ser quitina, um polissacarídeo, né? Das algas protoquitistas, por exemplo, vai ser celulose e sílica, né? E a das bactérias vai ser um polissacarídeo chamado polipeptídeo glicano. Então, cada um vai ter a sua estrutura. Mas todos têm membrana plasmática e todas com a mesma configuração. Pode ter uma coisa ou outra a mais, que nós vamos ver, mas todas têm a mesma configuração que nós vamos ver aí, tá? Bom, aqui é onde estão as estruturas na célula eucariótica, que é o citoplasma. Aqui também é o citoplasma, né? E aqui a membrana nuclear, onde vai ter o núcleo. Já na célula procariótica, esse material genético vai ficar disperso no citoplasma, porque não tem carioteca, não tem membrana nuclear. Beleza? Presta atenção, hein? Não dorme não. Bom, eu fiz um cortezinho aqui na membrana plasmática, lembrando que ela vai circundar toda a célula, né? E eu vou pegar só um pedacinho, então ela vai aparentemente parecer que é linear, mas ela não é, ela circunda toda a célula. Só que eu estou pegando um pedacinho dela. Beleza? Presta atenção, hein? Aí eu estou botando aqui, ó, tá? Membrana plasmática. É lógico que aqui ela é fora da célula, aqui é no interior da célula, e ela circunda toda a célula. Óbvio, né? Bom, primeira coisa, eu vou falar aqui desses dois carinhas aqui, Singer e Nixon. Singer e Nixon, eles descobriram a estrutura de comportamento dessa membrana plasmática. E ele deu o nome de mosaico fluido. Por que mosaico fluido? O mosaico vai representar as proteínas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e o fluido vai representar os lipídios. Então, na realidade, essa estrutura de mosaico fluido é porque você tem um desenho com várias figuras em cima parecendo um mosaico. E por que é fluido? Porque tanto os lipídios, né, os fosfolipídios, como as proteínas vão ter movimento, e movimento importantíssimo para o transporte das substâncias pela membrana. Lembrando que a membrana plasmática ela é dinâmica, diferente da parede celular, que ela é rígida, tá? Lá passa tudo, aqui não, só vai passar o que a membrana permitir que passe, a membrana plasmática. Beleza? Presta atenção, dorme não. Daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo pequenininho, curtinho, para você ver de fato como é que comporta essa membrana plasmática. Mas daqui a pouquinho, beleza? Esqueci de falar uma coisa. Singer e Nixon fizeram essa descrição dessa membrana plasmática em 1972. E todos os estudos que foram feitos de lá para cá vieram se somar a essa descoberta de Singer e Nixon. Então ninguém contradisse nada. Então está sendo sempre somando as descobertas dele. Beleza? Presta atenção! Bom, aqui eu botei uma escala nanométrica. Vamos pegar aqui de 1 nanômetro até 10 a nona potência. Só para vocês terem uma ideia o quão 1 nanômetro é pequeno. Só para você ter uma ideia. Então 1 nanômetro corresponde a 10 elevado a 9, né, negativo. Então presta atenção. 1 nanômetrozinho corresponde a 10 a menos 9. 10 a menos 9 é 1 metro. Então 1 nanômetro teria que ser dividido por 1 bilhão de vezes para chegar ao metro. Olha que coisa absurda. Mas para você ter uma ideia melhor, olha aqui, ó. Uma criança tem 10 elevado a 9 nanômetros, corresponde a 1 metro. Por quê? 1 nanômetro é igual a 10 a 9 negativo, então 10 a nona potência corresponde a 1 metro.
Aqui, por exemplo, uma bola de tênis que todo mundo conhece, ela tem 10 a oitava potência, tá? Então isso corresponde a 0,1 metro de diâmetro, né? Extremamente pequeno comparado com uma criança de 1 metro, mas extremamente grande comparado com o nanômetro, por exemplo, o DNA, tá? Mas o que me interessa é a membrana plasmática. A membrana plasmática está aqui, ó. Ela tem em torno de 6 a 8, 9 nanômetros. Então, olha aqui, uma membrana plasmática, ela vai ser 1 bilhão de vezes menor do que uma criança de 1 metro. Ela vai ser 100 milhões de vezes menor do que a bolinha de tênis. Ela vai ser aqui 100 mil vezes menor do que um fio de cabelo e assim por diante. Só para você ter uma ideia, tá? De quão pequeno é essa escala nanométrica. Tranquilo? E é muito utilizada por aí. Agora eu vou botar aqui só para você ter uma ideia, tá? Caso você queira saber mais. Nanômetro. Um nanômetro corresponde a 1 vezes 10 a menos 9 de potencial, né? Para o metro. Então, um nanômetro é esse aqui do metro, ó. Não vou nem perder meu tempo contando, tu conta aí. Tá? Olha aqui, a bolinha de tênis que eu falei, ela tem 10 a 8, né? 10 elevado a 8 nanômetros. Então, olha o que vai acontecer. Ela é igual a 0,1 metro. Tá lá. Olha quantos nanômetros tem. Corresponde a esse 10 elevado a 8. A membrana plasmática, que está aqui em torno de 7 nanômetros, seria 7 vezes 10 a nona potência negativa para poder passar para o metro. Então ela vai ser aqui, ó. Se você comparar, vai ser 1 bilhão de vezes praticamente menor do que uma criança de 1 metro. Então é muito pequena, precisa de um microscópio muito potente para poder você mensurar, para você poder visualizar um microscópio eletrônico, né? Bom, agora vamos falar então da membrana plasmática, que obviamente é uma estrutura celular, é uma estrutura envoltória celular. Essa membrana plasmática, ela tem funções importantíssimas, importantíssimas. E logo de cara você vai dizer para mim que a função dela é de quê? De proteger. Ela vai revestir toda a célula, ela vai proteger, de certa maneira ela vai delimitar a célula, tá? Ela também vai ter interação celular. O que é interação celular? Ela vai interagir, ela vai fazer com que haja interação do meio externo com o meio interno, né? Ela vai fazer interagir uma célula com outra célula para formar os tecidos e assim por diante. Então isso tudo é função da membrana plasmática e suas estruturas, obviamente. Mas essa aqui é a função mais importante da membrana plasmática, que é a permeabilidade seletiva. É a membrana plasmática que vai fazer o quê? Vai controlar tudo que entra e sai da célula, tá? Então tudo que entra ou sai da célula, para manter a homeostase, né, o equilíbrio celular, vai ser feito pela membrana plasmática através da sua função de permeabilidade seletiva. Lembrando que eu falei que a estrutura celular, a estrutura da membrana plasmática, ela é viva, né? Então ela é semipermeável, ela que vai definir o que entra e o que sai da célula. Beleza? Presta atenção, não dorme não, hein? Se tiver alguma dúvida, pode postar aí depois nos comentários que eu tiro para você. Ou entra lá no meu Instagram, é só você botar Rodolfo Souto no Instagram ou no meu Facebook. Tem 2 Facebook lá, pode entrar, perguntar, sugerir que a gente mostra para vocês. Bom, a composição química, basicamente da membrana celular, é de lipídio e proteína. Por isso que a gente chama de lipoproteica, né? Porque ela vai ter fosfolipídios e vai ter proteínas, tá? Por isso que a gente diz que praticamente a estrutura básica, né, da membrana plasmática é lipoproteica, ou seja, lipídios mais proteínas. Tranquilo? Isso tudo, essas composições, essas funções, vão determinar algumas propriedades da membrana. Ela vai dar essa elasticidade, né? Por isso que a célula não vai arrebentar facilmente, ela vai dar fluidez, e por ela ser estrutura viva, ela vai ter a capacidade de regeneração, tá? Então essas são as funções básicas e mais importantes da membrana celular, né? Do plasmalema ou da membrana plasmática, tudo sinônimo. É lógico que você vai ter uma ou outra função a mais que pode aparecer aí, mas a mais importante, sem dúvida, é a permeabilidade seletiva. Se você tiver que estudar
é uma função importante, estude permeabilidade seletiva. Nós vamos ver futuramente os transportes que ocorrem pela membrana plasmática, graças a essa semipermeabilidade da membrana e as estruturas que ela vai ter, que nós vamos ver aqui já já. Beleza? Presta atenção, dorme não. Bom, aqui o que eu fiz? Eu peguei uma célulazinha aqui, para você visualizar direitinho a membrana plasmática, fiz um cortezinho aqui e botei a membrana plasmática aqui para a gente discutir. Então, obviamente, você tem que saber que a membrana ela circula toda a célula e o que está para cá é o meio extracelular, fora da célula, e o que está para cá é o meio intracelular, dentro da célula. Beleza? Então presta atenção. Aí nós vamos discutir isso aí. Então aqui, ó, o que eu falei para vocês, a dupla camada de fosfolipídio. Então você tem aqui, ó, essa cabecinha e o corpinho virado para fora da célula, tem a cabecinha e o corpinho virado para dentro da célula. Em toda a extensão da membrana plasmática, você vai ter essa bicamada lipídica, ou essa dupla camada de fosfolipídios. Beleza? Vai atravessar totalmente a membrana plasmática. Ok? E essas proteínas que estão de um lado ou do lado de fora, né, na periferia, ou do lado de dentro, a gente chama de proteínas periféricas. Basicamente, a função dessas proteínas periféricas é a função de catalisar alguma reação. Então, ela tem praticamente função enzimáticas. Já essas proteínas integrais, que são chamadas de proteínas intrínsecas também, essas aqui, ó, são as extrínsecas, elas têm várias funções importantíssimas. Então, a primeira função que eu vou mostrar para vocês, é lógico que aqui está representando uma única proteína, mas tem várias proteínas aqui, nós vamos passar o videozinho, você vai ver. E as formas são variadas, você tem proteínas em forma de hélice alfa, você tem proteínas em forma de tubos, proteínas globulares, e de acordo com o tipo de proteína, você vai ter a função específica, né? Então, por exemplo, essas proteínas integrais, elas podem ter função, por exemplo, de transporte de substância do meio extracelular para o meio intracelular ou vice-versa. Por quê? Porque ela vai formar canais, né? Vai formar canais e vão permitir a passagem de íons, de glicose e etc. Se vai ser ativo ou passivo, nós vamos discutir isso lá para frente, tá ok? Outra função dessas proteínas, de membrana, é que elas vão manter a recepção celular, né? Elas vão manter a comunicação celular. Uma célula, ela tem que se comunicar com o meio interno e o meio externo. Então, vai haver essa comunicação celular e com outras células também. Então, essas proteínas vão ter esses receptores. Por exemplo, os vírus acabam entrando na célula graças ao quê? Aos receptores que podem aparecer nessas proteínas integrais, né? E aí os vírus conseguem se encaixar e conseguem adentrar na célula. Aí começa a fazer o estrago que a gente já está vendo por aí, né? Bom, outra função também importante é a função de adesão. Essas proteínas também vão funcionar junto com outras especializações da membrana plasmática, né, que nós vamos ver. Elas também ajudam a adesão. Então, a célula não vai se soltar, ela vai ficar bem aderida, graças também a esse tipo de proteína. E uma outra função importantíssima é a recepção de sinais sensoriais, de sinais externos, né? Então, essas proteínas têm a capacidade de codificar, de transformar os sinais sensoriais que elas receberem em outros sinais. Por exemplo, você queimou o dedo, então você recebeu um sinal mecânico, e aí essa informação chegou até a proteína, e essa proteína consegue transformar esse sinal em sinal térmico, em sinal elétrico, em sinal químico, seja lá o que for. A gente chama isso de transdução de sinais. Então a proteína consegue transformar um sinal sensorial do meio externo da célula em sinais químicos ou elétricos de acordo com a situação. Beleza? Bom, tem outras funções, mas essas são as mais importantes, tá? Então de transporte, de comunicação celular, e adesão e a transdução de sinais. Tranquilos? Bom, agora você tem aqui os glicídios. Essas moléculas aqui são carboidratos, são glicídios. Esses glicídios, eles podem estar associados às proteínas, nós vamos chamar de glicoproteínas, ou seja,
Ou seja, seria glicose mais proteína, e essa glicoproteína tem uma importância fundamental, porque é através dessas glicoproteínas que são identificados os grupos sanguíneos, por exemplo, grupo A, grupo B, grupo AB e outros. Então é através dessa glicoproteína que se identifica os tipos sanguíneos, ok? Bom, existem também os glicídios que estão associados aos lipídios, então são chamados de glicolipídios. E aqui vem a coisa interessante, tanto os glicoproteínas quanto os glicolipídios vão formar o glicocálice, que pode ser escrito dessa maneira ou um X no final. O glicocálice. O glicocálice tem uma função importantíssima, tá? Deixa eu beber só um pouquinho d'água aqui rapidinho. O glicocálice tem uma função importantíssima. Qual seria a função desse glicocálice? Bom, primeira coisa, o glicocálice, se você reparar, está no meio extracelular, fora da célula, tá? E você não vai ver glicocálice em outras células que não sejam células animais, né? Pelo menos você não vai ver em célula vegetal, você só vai ver em célula animal. Então você já identifica o meio extracelular com a presença desse glicocálice, né? Essa glicoproteína mais esse glicolipídio. E a função que esses glicocálices têm são várias. Uma delas é o quê? É fazer a comunicação de uma célula com outra, né? Por quê? Essa comunicação, essa identificação de uma célula com outra faz com que não haja algum erro. Por exemplo, uma célula lá do fígado, né, para formar um tecido tem que ser célula do fígado. E esse glicocálice, como ele é específico da membrana, ele é específico da espécie, cada espécie tem o seu glicocálice específico, cada indivíduo tem o seu glicocálice específico, o que vai acontecer? Esse glicocálice vai identificar as células e semelhantes. Então, célula para a pele, opa, o glicocálice vai identificar para formar o tecido epitelial. Célula do estômago, opa, o glicocálice identifica para formar as células do estômago e assim por diante. Esse glicocálice também vai estar associado às rejeições. Aí que começa a ter problema. Eles, como são específicos de cada membrana, de cada indivíduo, nos transplantes de órgãos, você tem que procurar o glicocálice mais específico, né, mais similar entre os indivíduos, o que vai receber o órgão e o que doou o órgão, porque senão vai ter rejeição. Rejeição vai ter do mesmo jeito, mas você acaba tendo uma rejeição maior, né? Então, se você procurar o mais similar, normalmente é familiar, você diminui a rejeição. Então, é uma função muito importante do glicocálice em relação à rejeição em transporte de órgãos, tá? Outra função importante por ele estar no meio externo, ele vai fazer também uma função mecânica, né? Uma função de defesa mecânica da célula. Então, ele está lá e vai defender a célula. Uma outra, ele pode reter nutrientes, pode reter uma glicose, pode reter alguma substância, e quando a célula precisar, a célula pode utilizar sem problema algum, tá? Então o glicocálice é importantíssimo e só tem na célula animal, não vai estar presente na célula vegetal, beleza? Presta atenção, não dorme não! Então, nós temos como função do glicocálice a proteção, né? Nós temos uma função de receptores celulares, né? E aí está ligado com células similares ou rejeição de transplante de órgãos, e a retenção de nutrientes para a célula quando precisar utilizá-lo. Beleza? Presta atenção, vamos lá, não desanima não, hein? Essa pandemia vai acabar, pode ter certeza. Aqui eu estou repetindo o slide que eu mostrei lá no início, só para você ter uma ideia. Vou mostrar um vídeo e você vai ter uma ideia melhor ainda.
Atenção.